13 principais eventos que transformarão os Estados Unidos em 20 anos. Você se lembra da primeira vez que ouviu falar sobre carros autônomos, realidade virtual e impressão 3D? Parecia ficção científica. Mas, avançando para hoje, esses conceitos futuristas hoje já são realidade. Agora, imagine o que os próximos 20 anos trarão. Os Estados Unidos de 2044 podem se tornar irreconhecíveis em comparação com o país que conhecemos hoje, devido a mudanças drásticas causadas por movimentos sociais, crises climáticas e aplicações surpreendentes da tecnologia. Número 13. Medicina personalizada. A medicina personalizada está prestes a revolucionar o setor de saúde ao usar avanços na tecnologia médica e engenharia genética. Testes e análises genéticas permitem tratamentos ajustados ao perfil genético de cada indivíduo. Historicamente, o tratamento de doenças era um processo de tentativa e erro, ou nem todos os tratamentos funcionam para todos. Por exemplo, o perfil genético de uma pessoa pode determinar quais medicamentos serão mais eficazes para a sua doença. Se o perfil genético de um paciente indicar que a penicilina não será eficaz, os médicos podem prescrever uma alternativa mais adequada desde o início. Essa abordagem não apenas personaliza as terapias, mas também aumenta a eficácia dos tratamentos e minimiza efeitos colaterais. Com o tempo, a medicina personalizada deverá proporcionar melhores resultados de saúde e aumentar a longevidade, transformando o futuro da assistência médica. Número 12. Renda Básica Universal, CRBU. Nas próximas 2 décadas, os Estados Unidos provavelmente enfrentarão um dilema com a automação e o deslocamento de empregos, o que poderá levar o país a adotar uma Renda Básica Universal, CRBU. Com os avanços da automação, mais empregos desaparecerão, resultando em aumento da pobreza. A RBU não é apenas uma rede de segurança, é uma necessidade. Ela garante que cada cidadão tenha uma renda mínima, independentemente de seu status de emprego, permitindo que cubram necessidades básicas e até busquem crescimento pessoal, inovação ou empreendedorismo. O raciocínio é simples, e menos empregos significam mais pobreza. Para alguns, pode parecer distante, mas quando o emprego deles está em risco, a necessidade de RBU fica evidente. Esse é um ciclo, mais pobreza leva a mais criminalidade, o que demanda mais policiamento, mais prisões, e finalmente, maiores custos. A RBU poderia quebrar esse ciclo antes que ele saia do controle. Os críticos dizem que a RBU seria cara demais e desincentivaria o trabalho, argumentando que enfraquece a ética de trabalho americana. Mas pense na alternativa, muita pobreza gera altas taxas de criminalidade, levando a mais gastos com policiamento e prisões, que podem ultrapassar o custo da RBU. Além disso, a RBU não é uma teoria não testada. No Alasca, o Fundo Permanente do Estado, financiado pela Receita de Petróleo e Gás, oferece aos residentes uma renda anual que variou entre $878 e $2.072, chegando a $3.284 em 2022. Se a RBU se tornar necessária nos Estados Unidos devido à automação, é provável que vejamos uma taxa sobre a automação e a inteligência artificial para financiá-la. Não é uma questão de o se, mas o quando. Número 11. Veículos elétricos como norma. Esta previsão pode gerar algum debate, então pense nela com a mente aberta. Em 2044, os veículos elétricos (VE) se tornarão a norma nos Estados Unidos, transformando o cenário de transporte e impactando profundamente o meio ambiente, a economia e a vida cotidiana. Para contextualizar, em 2020, os VEs representavam apenas 2% das novas vendas de carros nos Estados Unidos. Avançando para 2044, esse número ultrapassará 90%. Essa mudança será impulsionada por uma combinação de políticas governamentais, avanços tecnológicos e mudança nas preferências dos consumidores. Os avanços na tecnologia de baterias permitirão que os VEs percorram distâncias maiores com uma única carga, aliviando a ansiedade de autonomia e tornando-os mais práticos para viagens longas. Para ilustrar, em 2044, os VEs poderão viajar de 300 a 500 milhas com uma única carga, um grande salto em relação aos 200 a 300 milhas atuais. Além disso, os tempos de carregamento cairão drasticamente, com alguns VEs alcançando 80% de capacidade em menos de 15 minutos, tornando-os tão convenientes quanto abastecer em um posto de gasolina.
O impacto dessa mudança será extenso. O crescimento da indústria de vez criará novas oportunidades de trabalho em fabricação, vendas e serviços. As cidades precisarão se adaptar à demanda crescente por infraestrutura de carregamento, levando a mudanças no planejamento urbano e no desenvolvimento. Além disso, a conveniência de carregar em casa e a possibilidade de recarregar em movimento alterarão rotinas e hábitos diários. Para simplificar, a ascensão dos EVs mudará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e viajamos. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos futuros. Número 10. Realidade virtual e realidade aumentada. Há apenas 3 décadas, o primeiro smartphone real foi lançado, fazendo das telas algo indispensável em nossas vidas. Ele mudou completamente como nos comunicamos, trabalhamos, viajamos, fazemos compras e muito mais. Agora, estamos à beira de outra revolução tecnológica com a realidade virtual, VR, e a realidade aumentada, AR. A maioria das pessoas conhece a VR como a experiência em que você coloca um fone de ouvido e se imerge em um mundo gerado por computador, como em um jogo ou filme. Mas isso é apenas a versão básica. A AR, por outro lado, é quando você usa óculos que permitem ver o mundo real ao seu redor, mas com elementos digitais sobrepostos. Lembra do Pokémon Go? Isso é a AR em ação. Você via as criaturas através da câmera do celular, mas elas não estavam realmente lá. A VR e a AR estão prontas para transformar uma ampla gama de indústrias. Na educação, por exemplo, os alunos poderão mergulhar em ambientes virtuais que tornam o aprendizado muito mais envolvente. Imagine um professor dizendo, hoje, vamos explorar a superfície de Marte, e com um clique, toda a turma se sente como se estivesse no planeta vermelho. O que antes era ficção científica está se tornando uma possibilidade real. O entretenimento também receberá uma grande atualização. Não estamos longe do momento em que os filmes não serão apenas algo para assistir em uma tela, mas estarão ao seu redor, completamente imersivos, graças à VR. A área da saúde também verá mudanças significativas. Os médicos poderão diagnosticar e tratar pacientes remotamente com a ajuda da VR, e o treinamento cirúrgico será revolucionado através de simuladores avançados. E não vamos esquecer o ambiente de trabalho. Em 2044, é fácil imaginar treinamentos de emprego envolvendo óculos de VR. Em vez de assistir a uma típica orientação de RH ou segurança, você poderia colocar um fone de ouvido e ser guiado virtualmente por um armazém ou fábrica, vendo todos os possíveis riscos em primeira mão. Esta é uma das previsões mais diretas para o futuro. VR e AR vão reformular como vivemos nossas vidas. Número 9. Projetos de trens de alta velocidade. Vários especialistas, incluindo Daniel Serling, diretor fundador do Instituto de Estudos de Transporte da Universidade da Califórnia, Davis, destacaram como o trem de alta velocidade pode remodelar os padrões de desenvolvimento e ajudar a enfrentar questões como a expansão urbana descontrolada e a dependência de carros nas próximas 2 décadas. Um exemplo é o Trem de Alta Velocidade da Califórnia, um projeto inovador que conectará os principais centros urbanos do estado. Uma vez concluído, o sistema permitirá que os viajantes façam a jornada entre Los Angeles e São Francisco em poucas horas, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento e criando novas oportunidades residenciais e econômicas. Da mesma forma, o projeto Texas Central visa conectar Houston e Dallas, 2 dos maiores centros metropolitanos dos Estados Unidos, com um corredor ferroviário de alta velocidade que reduzirá a distância entre eles. Na costa leste, a expansão do Brightline da Flórida transformará o cenário de transporte, ligando Miami a Orlando e além. O sistema de trem de alta velocidade Brightline atualmente opera entre Miami e West Palm Beach, com planos para expandir mais ao norte. A extensão para Orlando terá cerca de 273 km e deve levar cerca de 3 horas para viajar de Miami a Orlando, uma melhoria significativa em relação às 4 a 5 horas de carro. O novo trem usará conjuntos de trens elétricos capazes de atingir velocidades de até 200 km por hora, tornando-se o serviço de trem de passageiros mais rápido da Flórida. Isso oferecerá uma opção de transporte mais conveniente e ecologicamente correta para residentes e turistas que viajam entre as 2 grandes regiões metropolitanas.
Esses projetos de trem de alta velocidade representam mais do que infraestrutura melhorada, eles representam uma visão de um futuro mais interconectado e acessível. Ao reduzir os tempos de viagem e aumentar a mobilidade entre os principais centros urbanos, esses projetos poderão incentivar a redistribuição populacional e aliviar a pressão sobre as cidades congestionadas. Número 8. O domínio das energias renováveis. Nos próximos 20 anos, os Estados Unidos passarão por uma grande mudança em direção às energias renováveis. Já estamos no meio desse processo, mas sejamos honestos, a tecnologia de energias renováveis ainda está em seus estágios iniciais. Como na maioria das tecnologias, há uma curva de crescimento onde as coisas continuam melhorando até atingirem um platô. Os combustíveis fósseis já estão próximos desse platô, sem muito potencial de melhora. À medida que a tecnologia de energia renovável continua a avançar, ela se tornará mais confiável. Combinando isso com políticas governamentais e preocupações crescentes com o meio ambiente, veremos uma redução significativa nas emissões de carbono e um setor energético mais sustentável. Isso não é apenas a opinião de alguns entusiastas ecológicos, é uma crença compartilhada por muitos especialistas. Grandes empresas de combustíveis fósseis também estão apontando nessa direção e já planejam mudar para as energias renováveis ao lado de suas operações de combustíveis fósseis existentes. Número 7. Agricultura sustentável e fontes alimentares alternativa. É evidente que veremos grandes mudanças na forma como cultivamos e obtemos nossos alimentos. A agricultura vertical e a aquicultura são duas áreas que estão começando a se expandir. Com a agricultura vertical, podemos cultivar culturas como tomates em estruturas compactas e de alta densidade que usam muito menos terra do que a agricultura tradicional. E, com o cultivo de salmão, podemos criar peixes em cercados oceânicos ao invés de depender apenas de estoques selvagens. Outra grande inovação será o avanço da tecnologia de dessalinização. Atualmente, o processo de converter água salgada em água potável ainda é caro. Mas à medida que a tecnologia avança, veremos mais plantas de dessalinização surgirem, especialmente ao longo das costas. Isso pode transformar as regiões com escassez de água e ajudar a enfrentar a crescente preocupação com a falta de água doce. Essas mudanças serão impulsionadas pelo crescimento populacional, limitações de recursos e progresso tecnológico. Para lidar com isso, mudanças significativas serão necessárias. Áreas costeiras precisarão de muros de contenção e sistemas robustos de prevenção de enchentes, enquanto a resposta a desastres exigirá novas tecnologias, melhores sistemas de alerta e um preparo emergencial mais eficaz. Além disso, a migração climática pode se tornar um grande problema. Com o agravamento das condições, pessoas de países menos preparados podem buscar refúgio em nações mais desenvolvidas, como Estados Unidos e Canadá. Isso poderia levar à construção de muros de fronteira e outras medidas para gerenciar o fluxo de imigrantes. Com todos esses desafios, não faltarão oportunidades de trabalho. A enorme quantidade de projetos de construção nas próximas 2 décadas significa que o emprego não será um problema. O foco estará em realizar essas tarefas críticas. Número 6. Construção climática. Para lidar com o impacto das mudanças climáticas, projetos de construção climática serão essenciais. As áreas costeiras precisarão de muralhas de proteção e sistemas robustos contra enchentes para enfrentar o aumento do nível do mar e as tempestades cada vez mais severas. A construção climática também incluirá inovações em sistemas de resposta a desastres, que exigirão novas tecnologias, sistemas de alerta mais avançados e um preparo emergencial mais eficaz para proteger comunidades vulneráveis. Além disso, à medida que as mudanças climáticas impulsionam migrações de pessoas saindo de áreas de risco, a construção de infraestruturas para receber esses migrantes se tornará uma prioridade. Países como os Estados Unidos e o Canadá podem se ver construindo barreiras nas fronteiras e adotando outras medidas para gerenciar o fluxo de pessoas. A demanda por projetos climáticos ao longo das próximas décadas criará uma grande quantidade de empregos, especialmente no setor de construção civil e engenharia. Esses projetos não só darão suporte a essas regiões, mas também oferecerão uma forma de sustento para muitas pessoas, já que o foco estará em cumprir essas tarefas críticas e proteger as populações e as infraestruturas dos impactos ambientais. Número 5. Plantar 1 bilhão de árvores.
A iniciativa é América Plantando 1 bilhão de árvores ou é um esforço ambicioso de reflorestamento, lançado em 2021 com o objetivo de plantar 1 bilhão de árvores nos Estados Unidos na próxima década. As florestas desempenham um papel crucial como sumidouros de carbono naturais, filtrando e armazenando água, sequestrando carbono e fornecendo recursos essenciais para comunidades indígenas. Além disso, florestas saudáveis contribuem significativamente para a economia, através do turismo e da indústria madeireira. Quando deixadas sem cuidados, áreas devastadas por incêndios florestais ficam suscetíveis a diversos perigos ambientais, como deslizamentos de terra, inundações e erosão. Para enfrentar isso, o Serviço Florestal dos Estados Unidos visa melhorar a resiliência das florestas e mitigar os potenciais impactos de desastres relacionados ao clima, replantando árvores em terras públicas. Um aspecto interessante dessa iniciativa é seu foco em espécies nativas de árvores. Muitos esforços de reflorestamento no passado dependeram muito de espécies não nativas de crescimento rápido, o que pode ter impactos ecológicos negativos. Em contraste, a iniciativa América Plantando 1 bilhão de árvores prioriza o uso de espécies nativas bem adaptadas ao ambiente local, ajudando a restaurar ecossistemas naturais e a fornecer habitat para a vida selvagem nativa. A iniciativa também enfatiza a colaboração com governos estaduais e locais, bem como proprietários privados, para identificar locais de plantio adequados e envolver as comunidades locais nos esforços de plantio de árvores. Essa abordagem baseada na comunidade ajuda a garantir o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo dos projetos de reflorestamento. Número 4. Mudanças drásticas nas áreas urbanas. Durante décadas, as cidades dos Estados Unidos foram definidas por subúrbios extensos e de baixa densidade ao redor de um centro compacto. Esse modelo, moldado por leis de zoneamento que favorecem residências unifamiliares, agora enfrenta desafios à medida que as populações crescem e a habitação se torna inacessível. Para enfrentar isso, alguns estados, como Oregon, Califórnia e Washington, aprovaram reformas que permitem duplexes, triplexes e quadplexes em áreas residenciais. Além disso, espera-se que as áreas urbanas continuem investindo em tecnologias de cidades inteligentes, como sistemas de gerenciamento de tráfego inteligentes, redes de sensores e tomada de decisões baseada em dados. Isso pode melhorar a eficiência e a habitabilidade das cidades, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para futuras inovações em áreas como veículos autônomos e aplicações da internet das coisas e IoT. Com essas mudanças, as cidades se tornarão mais densas e vibrantes. Embora as cidades possam não se assemelhar a grandes metrópoles, elas terão uma sensação mais viva, com opções diversificadas de moradia. À medida que estados como a Califórnia lideram essa mudança, é provável que outros sigam o exemplo, impulsionados pela necessidade de moradias acessíveis e acessíveis. Número 3. Indústria do turismo espacial. A indústria do turismo espacial está pronta para um grande crescimento nos próximos anos. Os Estados Unidos estão se destacando como um centro para o turismo espacial, com empresas privadas oferecendo experiências de viagens comerciais ao espaço. Isso inclui viagens curtas em órbita e, eventualmente, visitas a estações espaciais. Embora ainda não esteja claro se o turismo espacial substituirá totalmente as viagens tradicionais de cruzeiros, é provável que se torne um item popular nas listas de desejos de muitas pessoas nas próximas 2 décadas. Liderando essa revolução estão empresas como Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin e Boeing. Com o tempo, espera-se que o turismo espacial se torne mais acessível, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de experimentar viagens espaciais. Essa é uma das indústrias mais extremas e lucrativas que deve surgir nas próximas 2 décadas. No geral, o setor de turismo espacial está preparado para um crescimento e expansão significativos, transformando a forma como as pessoas pensam e acessam viagens espaciais nos próximos anos. Número 2. O Sul se separará dos Estados Unidos novamente. Tenho uma forte crença de que isso pode se tornar uma realidade, ou pelo menos, chegar perto disso. Embora a secessão completa de estados pareça improvável, vejo o Sul profundo, se estados como Louisiana, Alabama, Mississippi, Flórida e Carolina do Sul, fazendo uma tentativa séria de se tornarem um país próprio. A América do Norte foi colonizada por pessoas com diferentes origens religiosas, políticas e étnicas, o que levou à criação de culturas regionais únicas.
O meio-oeste, a costa oeste e o nordeste são quase como países separados, cada um com sua própria identidade. Dados os profundos divisores políticos e culturais que continuamos vendo, não é tão absurdo imaginar certos estados ou regiões querendo se separar dos Estados Unidos. E, se alguma região se aproximar de fazer isso, será o Sul Profundo. No entanto, isso não aconteceria através de uma dramática guerra civil. Em vez disso, seria feito por meio de votação e canais legais. Se você estiver interessado em entender melhor essa ideia, há um ótimo livro chamado American Nations: The History of the 11 Rival Regional Cultures of North America. Ele explica o conceito em detalhes e vale a pena ler. Independentemente de realmente acontecer ou não, o crescente desejo de independência regional é um reflexo das divisões cada vez mais profundas nos Estados Unidos. Vale a pena prestar atenção nisso, especialmente nos próximos anos. Número 1. O transporte Hyperloop. O Hyperloop, um sistema de transporte de alta velocidade proposto por Elon Musk em 2013, tem o potencial de revolucionar a forma como viajamos. Nos próximos 20 anos, podemos esperar avanços e desenvolvimentos significativos na tecnologia Hyperloop, na infraestrutura e na adoção. Empresas como Vard Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, HTT e The Boring Company, de Elon Musk, continuarão a construir pistas de teste e a realizar estudos de viabilidade para refinar a tecnologia e a economia dos sistemas Hyperloop. Os governos começarão a desenvolver estruturas regulatórias para governar o desenvolvimento e a operação dos sistemas Hyperloop, abordando questões de segurança, proteção e meio ambiente. Redes de Hyperloop se espalharão pelo globo, conectando grandes cidades, regiões e continentes, permitindo viagens rápidas e eficientes ao redor do mundo. Os sistemas Hyperloop serão integrados a outros modos de transporte, como aeroportos, trens de alta velocidade e transporte público, para criar experiências de viagem contínuas. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e encontrado informações úteis. Qual é a sua opinião? Qual dessas previsões você acha mais realista? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir o próximo que está na tela. Obrigado por assistir.